Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e hoje nós vamos juntos estudar o componente curricular de Geografia. Nós vamos falar sobre a ocupação do território brasileiro, isso mesmo, o nosso país. Vamos lá? O território brasileiro, o que nós vamos falar então sobre nesta aula de hoje? Nós vamos falar sobre a ocupação do Brasil, a nação brasileira e os eixos de ligação e integração no Brasil. Vamos estudar um pouquinho então sobre cada um desses tópicos. Vamos começar aqui com alguns conceitos sobre território, afinal nós vamos falar muito sobre isso hoje. A palavra território, o que é isto para você? Aqui nós temos o seguinte conceito: é um espaço constituído e delimitado por relações de poder. O que inclui o poder? Inclui o poder sobre fixos, que são os elementos construídos no espaço. Vou dar um exemplo para você. A sua casa é um território que foi construído no espaço, ele pertence à sua família. E fluxos e redes, o que é isso? Que são transporte, informação e capital. Vou dar mais um exemplo trazendo para a família. Aquilo que a sua família lhe ensina faz parte também do seu território, ok? As suas informações que você adquire. Mas nós temos uma diferença na palavra territorialidade. O que é? Comportamento com expectativa de poder, defesa sobre um território. Vou dar mais um exemplo de casa. Se alguém tentar roubar a sua casa, o que você faz? Você luta. Ele não está armado não, tá? Ele está querendo entrar, está no portão, forçando o portão. Você segura a porta ou deixa ele entrar? Você segura a porta, não é mesmo? Você vai fazer de tudo para que você não perca ali o seu território, os seus bens e tudo que tem ali dentro. Relaciona-se com valores quanto ao território político-econômico, identidade e afeto. Então essas duas coisas elas têm uma diferença. Quando eu falo do território, eu posso estar falando só ali do espaço, daquele ambiente. Até onde vai o meu quarto, onde começa a cozinha da minha casa. É um território que foi marcado por parede. Mas eu tenho também a territorialidade, que é o quê? Esse é o meu quarto, eu quero privacidade no meu quarto, eu arrumei ele do meu jeitinho e se faltar alguma coisa eu vou sentir, eu vou saber que não tem ali. Então entra a questão do sentimento também. Nós vimos agora recentemente, aqui no nosso país, a questão de desterritorialização. O que é isso? Entra mais uma palavra. E aí nós chegamos a essa imagem que eu mostro para vocês, trazendo alguns conflitos na palavra territorialização, que é o quê? Ocupei um espaço, construímos nossas casas aqui neste espaço. E aí vem um conflito com a desterritorialização. O que é isso? Eu estava com a minha casa construída aqui, toda a minha comunidade onde eu nasci. Na minha parede tinha até um nomezinho que eu escrevi o nome lá quando era muito pequenininha. E aí uma barragem estourou. A barragem estourou e acabou com todas as casas daquele lugar. Quando aconteceu isso, ele não destruiu só o território, só o espaço daquele lugar ali. Ele destruiu também a territorialidade. O que é isso? A história daquele povo. Aquele nominho que eu escrevi na parede da minha casa, ele não existe mais. Ele foi destruído por uma barragem que se rompeu. Então esse é um exemplo que nós temos, e que nossa cidade também foi afetada pelo nosso rio. É o quê? O rio ele delimita ali um território na nossa cidade, ele é de uso, da nossa cidade. Mas quando aconteceu esse rompimento, o que aconteceu com o nosso rio? Ele foi tomado por lama, nós tivemos que parar de beber dele. Aí nós começamos a lembrar, lá quando o rio era mais claro, quando nós pescávamos peixes enormes, e vai vindo o quê? A memória, certo? Daquele lugar, porque você já tinha tomado posse daquilo ali, certo? Tanto como lugar, como sentimento.
E aí nós vemos nesta imagem, quando a gente fala aí, olha, de territorialização, vem um conflito, desterritorialização e outra palavra, reterritorialização. Ou seja, eu tenho que sair do meu lugar, eu fiz o meu lugar, perdi aquele lugar, certo? E agora eu estou tendo que construir um novo lugar para eu viver, certo? Ondas de difusão espacial. A ocupação do território se dá por ondas de difusão. Quais são elas? A migração, que nós já estudamos, quando a pessoa sai lá do seu lugar e vai para um outro, e lá ele vai ter que aprender a ocupar aquele território, novas culturas, novo lugar, né? E as modificações tecnológicas, culturais ou de poder. Ao mesmo tempo que ele tem que arrumar um novo espaço, ele vai ter que aprender também ali a cultura daquele lugar e se apoderar daquilo ali, ter como dele, cuidar como dele. A apoderação do território pelos novos grupos cria conflitos com os que ocuparam nas ondas anteriores. Eu vou dar outro exemplo para vocês aqui agora. O que seria isso? Aqui, na nossa terra, no Brasil, nosso território, falando de terra agora, já era ocupado, certo? Já tinha gente morando aqui. Quem eram? Os índios. Eles tinham poder sobre este lugar, certo? Eles viviam aqui, eles caçavam aqui. E quando os portugueses chegaram, eles quiseram fazer o quê? Impor a cultura deles e tirar o poder, o direito dos indígenas. Isso causou então o quê? Um conflito, uma guerra entre os que já estavam e os que chegaram. E não parou por aqui, porque depois que esses chegaram, outros quiseram chegar também. Então é uma série de conflitos para adquirir esse território. Próximo. A movimentação de fronteiras de território cria faixas de conflito. É por isso que existem as nossas fronteiras. O que são as fronteiras? Olha, para entrar aqui nos Estados Unidos tem um lugar que você vai ser barrado. Você não pode passar daqui sem autorização, ok? E aí, professora, mas essa ocupação, tudo isso surgiu por quê? Aí nós vamos voltar lá na história, antigamente, quando os portugueses querem vir aqui para nossa terra, nós estamos falando deste território, como que o Brasil ficou um país tão grande, tão diverso, com as formações de vilas e povoados. Quando os portugueses chegaram aqui para fazer a colonização, que nós vamos aprofundar um pouco mais depois, foi necessário o quê? Que o povo se amontoasse perto um do outro, onde tivessem o quê? Ali a economia, onde eles estavam gerando dinheiro para eles e para Portugal. Então, nessa época, o que influenciava aqui? A pecuária, a agricultura, mineração, extrativismo, que foi um dos primeiros pontos aqui. Extrair da própria terra para adquirir bens, dinheiro. Com a formação dessas novas vilas, claro, aqui não tinha ruas nessa época, não é isso? Eles ficavam ali perto do mar, perto do rio, procuravam uma água, né? Mas não tinha estradas, não tinha vias. O que foi necessário com a criação das cidades? Abrir caminhos e estradas, isso mesmo. Por quê? Esse povo aqui estava cuidando de extrair o pau-brasil. O outro estava cuidando lá de minerar, de procurar materiais preciosos, certo? Ou outras coisas que a terra tivesse para oferecer. Como que esses dois lugares iriam se comunicar de forma rápida? Porque nós tínhamos uma vegetação nativa, difícil acesso de um lugar a outro. E aí nós entramos nos eixos de ligação e integração do país, onde eles foram criados. Foi a partir daí, então, que começou a se abrir estradas, ruas. Claro que foi um processo demorado, tudo começou ali muito pequeno, em um porto, não é mesmo? Mas para chegar hoje até lá do outro lado, em outra região do nosso país, para que eu tivesse acesso ao outro lado, foi necessário que se abrissem novos caminhos.
Então, nós temos aí agora falando um pouquinho sobre essa ocupação do Brasil. Antigamente, quando começou-se, né, esse extrativismo, na região amazônica, o principal meio de transporte usavam os rios. Eram embarcações, eram canoas, eram através deles. Inclusive, foi assim que Portugal chegou aqui no Brasil, através da água, não é mesmo? Por navegando. Então, essa era o principal meio de transporte. Quando eles aqui extraíam algo na Amazônia para levar para outro lugar, eles tinham que utilizar esse transporte, porque no meio da floresta, no meio ali, não haviam caminhos possíveis para eles fazerem esse transporte. Ok? Então, vamos lá. E nessa época aqui já existia, sim, né, principalmente a questão do café, que nós vamos ver agora mais à frente. O que aconteceu com a ocupação do Brasil? País muito grande, eles chegaram ali em um porto, e se alguém viesse lá por trás e tentasse agora roubar o espaço de Portugal, o que eles iam fazer? Porque eles já roubaram, já tiraram dos índios. Colocou o índio para o escanteio. Primeiro eles fizeram amizade, fizeram a troca, que é o escambo, né? Depois que fez amizade, não queriam mais trabalhar, já viraram escravos. Determinaram poder sobre aquele território ali, agora é nosso. Fincaram ali sua bandeira. E não se importaram com quem estava ali, com o sentimento de territorialidade, certo? Mas existiam outros que também queriam, lembra dos conflitos que nós falamos? Foram só os portugueses que queriam chegar aqui neste lugar. Existiam outros. E aí, para não ter estas grandes guerras e mais conflitos, foram criados aqui, os limites atuais foram definidos ao longo do século. Quem lembra como se lê esse século aqui? Peraí, que passei. Quem se lembra? Quanto representa aí o X? X representa 10 e o 5. O V, 5, né? 15, cada pauzinho 1. 16, 17, 18. Ok? Então, entre o século 18 e 20, porque cada um vale 10, por meio de acordos e tratados com os países vizinhos. Então, para não ter aquela invasão total e eles perderem ali o território, terra, bens, dinheiro, eles começaram a fazer tratados. Ó, esse pedaço é nosso, a gente deixa vocês utilizarem aquele pedacinho ali. Além de trazer algumas pessoas para cuidar desses espaços que eram o território português. Então, nós temos aqui alguns exemplos. O Tratado de Madrid, que foi em 1750, o Tratado de Petrópolis e temos também representado aqui o Tratado de Tordesilhas, ok? Que impedia ali que o povo francês lutasse contra Portugal para pegar todo o nosso território. E ainda falando sobre a ocupação do Brasil, nós falamos que antigamente, para esse povo fazer ali o seu extrativismo, sua economia, eles usavam o quê? As embarcações. Atualmente é diferente. Olha o que acontece. Nosso território vem passando por profundas modificações ligadas a diferentes atividades. Quais são essas? Urbanização. O que é urbanização? O crescimento da cidade, certo? E para isso, o que aconteceu? Eles tiram parte da floresta, parte da vegetação nativa, para criar então a urbanização, a cidade. Industrialização. A mão de obra do homem foi substituída por máquinas, isso mesmo, maquinário. E atividades agropecuárias, que também envolvem parte do desmatamento, ok? Então, no Brasil, ele tem uma grande extensão territorial, ele é muito grande. As diferenças, as distâncias entre os diferentes lugares podem atingir até 4.300 quilômetros. O que é essencial para promover a ligação, integração entre as diferentes localidades no país? Como que eu vou fazer para eu que estou aqui ir lá para o outro lado do país, de maneira rápida e que eu gaste menos? Aí a gente entra nos meios de transportes, ok? Aqui no Brasil, nós temos então aeroportos, hidrovias,
ferrovias, rodovias e portos, onde circulam as pessoas e as mercadorias, porque desde o início tudo gira em torno de dinheiro, de economia. Então, quanto mais rápido eu chego no lugar, quanto menos eu gastar para chegar naquele lugar, mais eu vou ter lucro, ok? E aí, no Brasil, o que é que predomina? Predomina o sistema rodoviário. Hoje, eu pago muito mais barato em passagem para eu ir daqui, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, ali em Vitória, do que um avião. Entretanto, o ônibus gasta muito mais do que o próprio avião para me levar até lá. E isso vem trazendo algumas outras discussões também para o nosso país. O que pode ser feito para que essa pessoa que cuida da agropecuária renda, tenha lucro e não tenha que gastar tanto para transportar aquilo que ele produz, ok? Como podemos caracterizar o uso de meios de transporte no nosso país? Em 1950, nós vamos falar desse período. O estímulo à abertura de estradas pelo governo federal para a integração do território, bem como ao desenvolvimento da indústria mobilística. Foi a partir daqui que eles investiram mais e mais nas nossas rodovias, nas nossas estradas. Mas nem sempre foi assim. Até o século XIX, o principal meio de transporte utilizado no Brasil era o ferroviário, que era utilizado para escoar o café. Isso mesmo. O Brasil tinha cerca de 30 mil quilômetros de estradas de ferro que foram abandonadas. Isso mesmo. Esse era o meio mais utilizado antes de abrir espaço nas rodovias. Bem, nós vamos encerrar por aqui a nossa aula e vamos continuar falando um pouquinho sobre esses meios de transportes, como eu faço para chegar até um outro lado de maneira mais barata e como que nós conseguimos então ocupar todo esse território com as necessidades de acesso, de integração de um lugar a outro. Foi assim então que nós conseguimos ocupar todo o território brasileiro. Espero que vocês tenham aprendido e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-TV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-TV. Até a próxima, pessoal!